amigos, meus amigos agora também do Facebook, meus amigos, meus irmãos, minhas irmãs, boa noite, que a paz do Cristo esteja no coração de todos. Nós estamos aqui na Web Rádio, a Web Rádio Estação da Luz, a rádio que emana paz aqui de Natal para todo o planeta Terra. E hoje é um momento de alegria, um dia de sábado. Nós temos a presença do irmão mais bonito, né? Do Quincas Veloso, o Eurípides Veloso, apesar de mamãe achar que tem controvérsia, todos são bonitos, mas é o nosso irmão Eurípides Veloso, vai estar aqui com a gente fazendo uma apresentação muito bonita de um livro excelente, um livro que ele acabou de lançar, A Peregrinação do Verbo, mas nós queremos falar que a Web Rádio ela tem um apoio institucional da Casa Espírita de Emanuel, do Pronto Socorro Espiritual Fabiano de Cristo, do Pronto Socorro Espiritual Maria do Pão, do Grupo Caritativo São Francisco de Assis e, lógico, do Movimento Espírita aqui de todo o Rio Grande do Norte. E nós queremos dar um abraço, lógico, para o nosso irmão. Muito obrigado, meu amigo Eurípides, pela sua chegada aqui até a nossa rádio. Deus que lhe pague esse benefício de trazer a sua verba e o seu conhecimento aqui para a gente. Muito obrigado e boa noite, meu querido. Boa noite, nosso agradecimento, inclusive pelas palavras de incentivo, não é, que recebemos. Para nós é uma satisfação estar nesta sala. Agradecemos por mais uma oportunidade de estarmos falando de doutrina espírita, não é? É com muita satisfação, portanto, que cumprimento a todos ligados, né, à Rádio Web Estação da Luz, que Deus nos proteja, então. Vamos, então, já entrar numa vibração que nos permita exercer essa atividade de divulgação da doutrina espírita com a expectativa de podermos sempre servir, inspirados pela espiritualidade amiga. Vamos elevar o nosso pensamento, não é? A bênção divina da oração, mentalizando a figura do nosso Mestre Jesus. Senhor, aqui nos encontramos na alegria de podermos estar falando de doutrina espírita, de trazermos ao nosso coração essa bênção divina que refrigera nossas almas todas as vezes que falamos sobre o Espiritismo. Rogamos ao Senhor que, com a mesma tolerância, paciência de sempre, esteja conosco, inspirando-nos para que as nossas deficiências não sejam tão agravadas, para que nós possamos, de alguma forma, juntos, unidos por palavras e pensamentos, sermos capazes, ó Mestre amado, de fazer desse momento um momento sublime de entendimento, de aprendizagem e de reforço íntimo para as nossas caminhadas. É em vosso nome, então, Jesus, Mestre amado, que iniciamos a nossa jornada deste momento, e que assim seja. Nós queremos cumprimentar especialmente os nossos amigos potiguares. É uma satisfação imensa estar aqui nesse momento, não é? E com... não sei se o Tavares vai fazer a leitura do Evangelho, Tavares. Um trecho? Oi, Tavares. Lógico, desculpa, nós estávamos com o microfone desligado, mas muito obrigado pela prece. Eu adorei quando você falou atos, pensamentos e atos, né, e ações, né? Então, a prece é isso, né? O pensamento, mas a realização vem através da ação. Fiquei muito tocado pela sua prece. E nós pensamos aqui no capítulo 21, meu amigo, do Evangelho segundo o Espiritismo. Conhece o capítulo Haverá falsos cristos e falsos profetas? Conhece-se a árvore pelo fruto. Isso está em Lucas
6, 43 a 45. E Jesus diz: a árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má, porquanto cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Não se colhe figo nos espinheiros, nem cachos de uvas nas sarças. O homem de bem tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o mal tira as más do mau tesouro do seu coração. Porquanto a boca fala do que está cheio o coração. Então é com essa mensagem de Jesus de Nazaré, depois dessa prece belíssima, que o amigo seja inspirado por esse rapaz bonito que está aí às suas costas, seu Francisco de Paula Cândido, o seu Chico Xavier. Por favor, meu amigo, nos brinde com a sua verba, com seu conhecimento, e, lógico, com o livro A Peregrinação do Verbo. Nos diga o que é que contém esse livro e fale sobre as possibilidades que esse livro pode trazer para nós em relação a conhecimento, meu amigo Eurípides. Ok. Nós estamos diante de uma lição importantíssima. A gente tem a mania de falar assim, nossa, essa lição é sempre importante, porque de fato o é. Mas há algumas lições que elas podem ser contemporizadas de forma um pouco diferente, né? Se a gente pensar bem. E uma delas é esse momento, porque imaginemos assim, quando um planeta chega ao seu ciclo, né, vamos dizer assim, final, a fase terminal da sua evolução, as características básicas para a transformação da pessoa emergem muito mais latentes. O que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer que o amai-vos e o instruí-vos, nesse momento, é extremamente importante. E quando nós buscamos nos instruir, além dessa preciosa força que deve ser conquistada do amor, quando nós buscamos nos preparar melhor pelo conhecimento, nós buscamos fontes. E neste final de ciclo, numa fase terminal, né, do nosso planeta, ter esse conhecimento é mais importante, a necessidade do conhecimento, a natureza do conhecimento é mais importante do que em outras épocas. E olha que coisa interessante. Então, como é um processo onde precisa reverberar, não é? Tudo aquilo que nós precisamos, tudo aquilo que a humanidade conquistou, principalmente para uma doutrina que, dentro da teoria do conhecimento, normalmente precisa ser a mais respeitada. Porque é um segmento que compõe ciência, filosofia, religião. Mas como conhecimento não é apenas algo para ornamentar o intelecto, este conhecimento precisa ser um adubo forte. Não é algo a ficar esparso para nós estarmos simplesmente mostrando conhecimento. É algo importantíssimo e indispensável, né? Para a nossa transformação. Porque não adianta nada nós termos conhecimento e não sabermos, na prática, decifrar o melhor comportamento. E conhecer a mensagem de Jesus para que ela nos faça portadores de bons frutos, ter o que oferecer, é preciso muita ponderação, mas o aprendizado maior para todos nós será a prática. Então, para que nós possamos nos sentirmos
completos no exercício da nossa afirmação, do nosso anseio de sermos melhores, de crescermos, é preciso que a gente tenha, primeiro, uma fé raciocinada. Compreender, entender, nada mais é do que formar dentro de nós mesmos uma base sólida para que aquilo que se assente no nosso interior seja, de fato, semente produtiva. Então, essa lição ela é muito importante porque nós aprendemos, né, a discernir para... muito simples, né? A gente sempre é um raciocínio natural. Nós não buscamos o fruto que nos sustenta, saboroso, que não tenha seus venenos, né? E, por intermédio desses frutos, nós valorizamos a árvore. E isso, então, faz parte de um processo onde nós nos deparamos com uma situação interessante. Precisamos de frutos, mas também precisamos ser frutos. E é essa jogada aí, vamos dizer assim, né? essa barganha de conhecer para oferecer, mas, acima de tudo, para discernir. Então, algo que é muito simples, que eu vejo de uma forma muito simples nos dias de hoje, mas que às vezes ataranta a nossa mente, às vezes nos deixa perplexos com informações que consideramos injustas, afirmações que não coincidem com aquilo que nós já aprendemos, por exemplo, dentro da doutrina espírita. Mas é preciso que haja, porque nós estamos nesta fase terminal. Nós estamos neste momento onde é preciso florescer tudo, a fim de que ou haja uma poda, ou haja uma efervescência de conteúdos, de valores. É natural que nós tenhamos, em muitos momentos, principalmente pela riqueza incomensurável da doutrina dos espíritos, é natural que nós tenhamos as nossas dificuldades. Mas eu sempre imagino o seguinte: nós, todas as vezes que nós estivermos bem intencionados, essa é uma experiência interessante, confiemos. Mesmo que a gente não tenha assim, o total domínio, né, daquilo que a gente faz, daquilo que a gente está falando, mesmo que a gente não tenha total domínio, há algo muito interessante, porque também, por falta de acreditarmos em nós, por falta de valorizarmos aquilo que já aprendemos, e sabedores que ainda temos muitíssimo a aprender, nós também omitimos. Mas então é importante uma regrinha para a gente não esquecer jamais. Todas as vezes que a gente agir bem intencionado, lá na frente a gente aprende. Pode observar isso. Agora, é preciso guardar dentro de nós alguns cuidados, não é? Para não deixar que as nossas emoções, nossas carências, a nossa vaidade, né, sobrepuje o controle íntimo que nós precisamos ter para não sairmos por aí falando bobagens. Na nossa região, a gente costuma dizer assim, tá falando abobrinha, né? Então, é importante a gente observar todas essas coisas, mas sempre lembrar que nós buscamos frutos, mas também produzimos algum tipo de fruto. Isso é fundamental. Então, algo que, por exemplo, que fica muito simples na vivência espírita, na evangelização espírita, é entender que nós temos que estudar. E o estudo vai nos adaptando às nossas necessidades.
eu acho que vale muito a pena observar o que existe de desperdício em muitas erudições por aí. Veja bem, Allan Kardec, logo no início do seu missionato, né, ele deparou com algumas ideias que feriam realmente o princípio da universalidade, que feria aquilo que realmente condiz com a lógica, né, com a mostra e a apropriação do ensino espírita através dessa universalidade. Porque falar em universalidade, no controle universal do ensino que compete aos espíritos, significa dizer, ter algumas virtudes, vamos dizer assim, alguns predicados, não é? Para nós, então, nos postarmos da melhor forma possível. Não é porque eu fui capaz, seja lá por um insight, por uma inspiração, por uma intuição, ou por estudos profundos, que eu acabo descobrindo coisas interessantíssimas. Mas é preciso separar o que é apenas espetaculoso daquilo que é a substância a ser repassada no momento certo. Eu tenho conhecimento de que muitas situações com Francisco Cândido Xavier, lá na Comunhão Espírita Cristã, em Uberaba, era por ele tratado de uma forma diferenciada. Quando alguém chegava com uma teoria, né, a exemplo do que deveria ter sido feito à época de Kardec, e as pessoas eram contidas. Mas, apesar disso, infelizmente, muitos avançaram com conceitos que atrapalharam o processo pedagógico que existe dentro da universalidade dos espíritos. E isso, nós somos levados a isso. Já reparou? Nós guardamos dentro de nós uma certa ansiedade, e ainda não necessariamente sendo totalmente fenomênicos, mas não gostamos daquela coisa que chama mais atenção. Então, Kardec chegou a dizer, olha, no meu caso, eu prefiro acompanhar o princípio da universalidade. Eu prefiro aguardar o tempo, porque aqueles que fizerem diferente vão criar problemas, causar dificuldades. Não é? Então, o conhecimento exige de nós a discrição, o cuidado. Veja bem, vamos imaginar situações simples. Por certo, alguns de nós, em alguns momentos, nos contivemos, né? É preciso se conter diante de um parente que não está preparado. Isso é uma regra normal, não é? Não está preparado para poder compreender aquilo que a gente vai colocar. A vida, nas nossas relações, nos nossos entendimentos, exige algo que eu costumo chamar sempre de a psicologia da caridade. Isso é muito interessante, porque assim a gente, ao mesmo tempo que passa a respeitar a criatura nos seus passos, a gente dá tempo a ela de refletir quando a gente apresenta apenas pontos. Não é? Isso é uma questão interessante, né? O processo de indução aí, não é? É muito importante. Você lança situações e tal para as pessoas, daí elas irem amadurecendo. É muito bacana, né? Quando a gente encontra uma pessoa que não é espírita, está buscando consolo, de repente ela se interessa e começa a perguntar sobre doutrina espírita. Aí você respeita ela naquilo que ela precisa, ela chega para você e pergunta, isso, como é que é isso, coisa e tal. E você vai explicando. Porque é tão interessante nós espíritas, não sei se as pessoas que estão me ouvindo vão
vão entender assim. Nós somos muito procurados, principalmente nos dias de hoje. E é preciso, então, nós guardarmos isso dentro de nós. Ou seja, essa simplicidade, que eu chamaria a simplicidade do bem. A capacidade de deixar que apenas seivas do nosso fruto sejam colocadas para a pessoa, para que ela possa usufruir, não é? Não é chegar já e colocar a iguaria pronta com o fruto, não é? É simplesmente oferecer aquilo que a criatura precisa. Porque muitas vezes, antes de alcançar o fruto, ela precisa da sombra da nossa árvore. E um acolhimento que não é feito com esse cuidado, com esse amor, afasta as criaturas. Quantas pessoas já chegaram de uma forma bem simples, querendo saber alguma coisa, e nós afugentamos? Pode ter certeza que isso aconteceu em algumas ocasiões e nós nem percebemos. Não é? Então, se conter, não é? A gente vê na imprensa espírita situações complicadas, né, de escritores, pessoas que têm o compromisso de divulgar, às vezes uma coisinha que, em princípio, vamos dizer assim, como se fosse de nada, gera algum problema, gera polêmicas desnecessárias. Então, buscando essa praticidade, nós não estamos saindo do Evangelho, mas buscando um foco bem mais objetivo para esses dias nossos, esses dias de hoje. Então, vamos imaginar, já tentando trazer, vamos chamar de dicas, algumas dicas, né? Para a gente validar mais esse esforço nosso de entendimento em torno da lição. Vamos observar, encontrar um contraponto direitinho, fazer o controle da nossa responsabilidade de irmos e pregar. Ide e pregai. O que isso significa? Significa nós estarmos prontos para dar testemunhos. Quando a gente aprende assim, nem toda verdade deve ser dita, tá, tudo bem. Mas há uma situação interessante para a gente analisar em torno disso. Eu não preciso sair por aí dizendo todas as verdades. Se porventura eu for chamado a dar um testemunho, aí eu devo fazê-lo. Com todo cuidado, mas eu devo fazê-lo. Né? E olha que coisa interessante, se nós tivermos uma fé diferenciada e compreendermos a ação dos Espíritos sobre nós, que nós sabemos que ela é intensa, e nos deixando inspirar, as coisas que precisam ser ditas para quem precisa ouvir vão chegar no momento certo. Agora, se porventura, por alguma situação particular, nós tivermos que sair para a linha de frente, dar um testemunho maior, que tenhamos fé. Respeitando todas as crendices, todas as correntes religiosas, toda a teologia que possa ser diferente da base espírita, e darmos o nosso testemunho. Interessante que é tanta coisa assim, e às vezes eu paro para pensar, né? A gente fala assim, gente, é muito difícil seguir Jesus. E nessa de pensar assim, quem sou eu? Jesus é Jesus? Nós esquecemos de situações simples, que foram regras de conduta dele. A simplicidade dele e os testemunhos na hora certa. E quantas vezes ele amenizou
Aliás, esse é o ponto máximo da pedagogia dele. Ele buscou as parábolas, é evidente, aí de fato nós não vamos ter o mesmo potencial dele para fazermos esse exercício extraordinário que envolve psicologia, pedagogia, né? Muito amor, para a gente falar as coisas dentro de um nível, né? sem desdizer a verdade, mas colocando sementes para germinarem na hora certa dentro daquelas pessoas que realmente estejam em condições de guardar a semente e simplesmente fazer o melhor em torno da, vamos chamar, sem conotação pejorativa, sem ferir a ignorância das criaturas. Vamos entender ignorância assim, quem é que não é ignorante, já que o universo é uma extensão infinita? Quando falarmos de ignorância, nós estamos falando da ignorância natural, não é? Nós nascemos com essa condição para poder reverberar isso daí e irmos saindo aos poucos, mas essa é a semente original, coisa interessante, não é? Essa é a semente original do nosso estado, a simplicidade, né? A ignorância, para a gente, então, em cima disso, ter um universo inteiro, né? Para a nossa transformação. Então, eu estou encerrando aqui, lembrando que vale a pena nós fazermos uma introspecção, observarmos como é que estamos, como é que somos, não é? Diante daquilo que nós pregamos, daquilo que nós falamos, não é? Sem jamais omitir, mas falar tudo na hora certa, por essa riqueza imensa que é a sabedoria que o Espiritismo nos traz, não é? Que isso, então, seja um ponto para a gente se situar nos dias de hoje, né? Observando que é na medida certa daquilo que o meu interlocutor, precisamos, que surgem os estímulos, surgem as situações, respeitando sempre a necessidade do próximo, porque ele é a matriz para o nosso entendimento. É assim que eu vejo. Obrigado. Adorei, meu amigo. Adorei esse final, falar do próximo como a matriz da nossa evolução, do nosso entendimento. E pela primeira vez eu escutei alguém falando que algo que o senhor falou agora. Muitas vezes a pessoa chega à nossa procura, sequioso de entendimento, e a gente muitas vezes faz um floreio muito grande e não fala a linguagem que a pessoa está precisando. E muitas vezes as pessoas escapam, né? Não, muita coisa e a pessoa só queria um abraço, muitas vezes. Mas como nós já colocamos aqui, nós já estamos com pergunta no ar, nós já temos aqui o pessoal perguntando para o senhor. Tem algumas cadeiras cativas aqui. Essa é nova, a Tereza, lá de Ponta Negra, ela diz assim, o senhor falou duas coisas que me tocou muito, a regra do bem e a simplicidade do bem. Então, o bem faz bem, senhor Eurípides? É o que a Tereza, lá de Ponta Negra, lhe perguntou, né? Duas coisas que o senhor falou aí, eu só me lembro da simplicidade do bem. Eu fiquei, me marcou. E também, segundo ela, o senhor falou da regra do bem, e ela pergunta, então fazer o bem faz bem? A Tereza aqui de Ponta Negra lhe pergunta. Tereza, muito obrigado pela atenção. A respeito disso, me permitam, não é? Eu cheguei a escrever, foi o primeiro livro que escrevemos. Ele se intitula A Simplicidade do Bem. E é tão interessante, por que é que o bem nos faz tanto bem? Primeiro porque, estando aqui no nosso planeta de expiação e provas, a meta a ser alcançada dentro do programa pedagógico de Jesus é aprendermos a fazer o bem. Então, a nossa estrutura, toda ela, é feita
para uma usinagem em que todos os nossos gestos, todas as nossas atitudes influenciam na nossa estrutura biológica, psíquica, espiritual. E o bem, então, é essa matéria-prima, vamos usar essa expressão assim, é esse conteúdo, é essa densidade que encaixa dentro daquilo para o qual nós somos criados. Então, fazer o bem nada mais é do que simplesmente cuidar de nós mesmos. É por isso que, às vezes, a gente pensa que está fazendo um bem muito grande ao próximo, sem lembrar que o maior beneficiado somos nós mesmos, por causa desse tipo de coisa. Nesse livro, por exemplo, nós escrevemos, me permite mais uma vez, sem ser personalista, Pois não. nós descobrimos, sabe, nós descobrimos algo interessante nesse primeiro livro. À nossa volta, acontecem coisas simples e belas que a magia da literatura, como é que eu diria, seca, né? Então, casos maravilhosos. Eu me lembro até, que, não sei se eu estou saindo um pouco, né? Não, fica à vontade. Eu me lembro até que no início eu fiquei assim e tal, mas, além de casos que eu já tinha vivenciado, foram surgindo, não é? E um dia alguém falou assim para mim, eu falei assim, gente, eu não posso estar escrevendo outras coisas que me vêm à mente casos interessantes. Ele falou assim, não, você não preocupa com isso não, se te veio à mente, está no seu campo anímico, em determinado momento você viveu isso. Então, assim, para nós vivermos as belezas do bem, comecemos a observar a nossa volta. Eu me lembro que, num curto prazo, a gente catalogou 50 casos, tem mais casos catalogados, um segundo livro saiu também, A Simplicidade do Amor. Então, assim, essa semente está reverberada à nossa volta, não é? Essa riqueza está à nossa volta. Lembrando que a gente tem o estímulo certo que precisa. Lembrando, e vou deixar, finalizando, deixar uma regra sensacional, não é? Já é conhecida, que o mal foi feito para transformar-se em bem. Muito bem. Depois dessa regra, dona, é que eu apaguei aqui, mas que é Teresa de Ponta Negra, ela vai, né, trabalhar o bem como todos devemos trabalhar. Tem outra pergunta aqui, meu amigo Eurípides. Guarani do Bom Pastor. Bom Pastor é um bairro aqui da nossa cidade. Quais as essências máximas do Evangelho do Cristo? Bom, aí nós podemos imaginar alguns princípios que são fundamentais para o nosso aprendizado, mas também podemos lembrar daquilo que é essencial. Ou seja, vamos colocar esses dois polos distintos, não é? Da instrução do amai-vos e do instruí-vos. Então, dentro do instruí-vos, nós vamos aprendendo a discernir com mais preciosidade, porque temos que estudar e tal, princípios como a encarnação, né? Vida após a morte, né? As comunicações, mas tem do amor, que é simplesmente buscar aquilo que Jesus deixou como código principal. Ou seja, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Quer dizer, então, esse amor, e nem vamos mencionar aqui, até me faltaria um tanto mais de conhecimentos, né, para discernir o aspecto científico do amor. Mas hoje é sabido já, cientificamente, que o amor é a grande sustentação do universo. Embora pareça uma coisa abstrata, né? Mas essa é a grande sustentação do universo. Amando, nós vamos nos instruindo, aprendendo, estudando. Então, isso eu acho que me parece máximo dentro da pedagogia espírita. É o que nós temos que buscar. Lembrando, né, da questão 132 do Livro dos Espíritos, que nos esclarece, nós estamos aqui não apenas para essa evolução
né, que tudo evolui, essa evolução natural, mas para sermos auxiliares do Criador. Amando a Ele e amando ao próximo, nós estamos no caminho. Muito bem, como diz um amigo nosso lá dos Estados Unidos, voltamos para a estrada. Né? Saímos da estrada, voltamos para a estrada. Tem aqui uma pergunta da Lúcia, essa é uma cadeira cativa, Lúcia, da Cidade da Esperança. Deixa eu ver aqui, chegar mais perto. Houveram muitas inserções menos felizes no texto primitivo do Evangelho de Jesus? Eu acho que ela está perguntando, mexeram muito no Evangelho de Jesus até ele chegar aqui? Eu acho que é mais ou menos isso que ela está querendo perguntar. Sem dúvida, né? Hoje, com mais naturalidade, né, os que estudam, né, dos estudos bíblicos, chegam à conclusão que, né, vão descobrindo cada vez mais estas inserções. Imaginar por que isso aconteceu é simplesmente porque, primeiro, há uma evolução do pensamento natural. E nós estamos, então, à mercê desse fenômeno. E temos que ir aprendendo a discernir aos poucos. Vamos imaginar assim, de conformidade com o estágio, com o amadurecimento, os ensinos vão surgindo e vão sendo decifrados. De tal forma que Jesus teve, né, ele foi, assim, respeitando a nossa condição, ele colocou esses ensinos parabólicos para que nós pudéssemos discernir aos poucos. Ora, a partir do momento que ele lança toda a essência, mas ainda não decifrada, era natural que isso acontecesse. Porque é assim que acontece em todas as áreas, toda a substância do evoluir passa por esse aprimoramento. A ciência era uma, hoje ela é outra. A filosofia é uma, hoje ela permite desvendamentos muito mais profundos. Então é natural isso, e nós passamos por isso para esse amadurecimento. É amadurecimento por quê? Quanta coisa que a gente pensava de um jeito e que hoje o tempo passou, a gente consolidou novos entendimentos e hoje nós deciframos melhor. Para não ir muito longe, vamos pegar como exemplo, pode ser um exemplo muito simples. Não dá mais para falar para as crianças hoje sobre a cegonha, né? Meu amigo, e eu acreditei nas cegonhas, tá entendendo? Em 64, eu tive que sair de casa porque a cegonha ia chegar, sabe? Pois é. E tinha um outro também, meu amigo. Esse era sem vergonha, me desculpa a expressão, o tal do Papai Noel. Eu ficava acordado até 11 horas esperando o presente dele. Eu dormia, aí quando se acordava de manhã estava o presente. Era uma alegria pelo presente e uma decepção porque eu dormia e não via o tal do Papai Noel. Mas hoje aprende de razão, é muito difícil para essa turma. Pois não. Se você me permite, eu ainda quero afirmar alguma coisa em cima disso. Você trouxe o Papai Noel aí. Mas é sabido que, olha só que coisa, o Papai Noel, ainda, dependendo do estado que está a criança, você ainda tem que se valer disso para que ela possa... Isso é uma coisa, os psicólogos, eles vão entender isso muito melhor, né? Se eu estiver falando bobagem, que alguém me corrija. Mas é sabido que, às vezes, é preferível que a criança ainda guarde esta ilusão. A ilusão da falta de conhecimento, em alguns momentos, é necessária a partir do momento de criança. Mas é evidente, né? É evidente que hoje a grande maioria já não acredita mais e tem condições de compreender, né, uma linguagem diferente para mostrar o processo de nascimento das criaturas.
Mas olhe bem, eu não estou dizendo nada mal da minha mãe, porque isso foi tão importante, você está tocando em algo assim Não, lindo e maravilhoso. Foi tão importante para mim isso, que a minha primeira neta, que hoje está com 12 anos, durante 7 anos eu me vesti de Papai Noel. E fiz de tudo possível para ela acreditar naquilo. E teve uma vez assim, eu que ela entendo. queria uma bicicleta e o Papai Noel deu, né? E ela ficou entre pegar a bicicleta e que eu me retirava, né? Eu dizia, ia dormir, me retirava, e ela ia sempre atrás do Papai Noel. Aí o pessoal disse, vamos ver o brinquedo. E eu vi uma vez que ela ficou assim, naquela coisa, eu vou atrás do Papai Noel e sigo, e procuro saber quem ele é, e se pega a rena, ou se fico com a bicicleta, que era o grande sonho dela, já estava com 6 anos, já estava muito desconfiada, porque o pessoal dizia, não é Papai Noel, não existe, não, é seu avô, e eu vi ela discutindo, não, ele existe, ele foi lá em casa, e hoje ela está com 12 anos e É compreendeu verdade. muito bem. Então, é isso que você falou, não precisa ser psicólogo, não, a gente aprende por É consciência, é muito verdade. importante. Mas, meu amigo, nós temos aqui algumas perguntas. Agora eu queria fazer uma pergunta de cunho particular. Porque eu queria que você falasse, eu vou até trazer aqui a baila, ver se eu consigo, botar aqui. Esse livro que você lançou, A Peregrinação do Verbo, ele aborda mais ou menos isso que você falou até agora, ou ele tem outras possibilidades para que desperte aí o interesse do nosso querido ouvinte e também o nosso internauta, meu querido? Esse livro aborda, tem até uma história, vou tentar falar rapidinho, porque a gente precisa ser Não mais se preocupe com o objetivo. horário, não. A questão é a seguinte, eu guardava em mim uma vontade, né, e tem toda uma história de como eu me tornei ousadamente, né, escritor. Ainda estou pelejando, né, para ser consolidado como escritor, na verdade. Mas eu guardava em mim uma vontade, sempre me chamava a atenção, alguma coisa que mostrasse o desenvolvimento do pensamento cristão. Mas do jeito que eu precisava ter formação suficiente. Ser, por Hum. exemplo, com conhecimento de neurociência, essa coisa toda. Mas um dia deu um estalo. Então, ao invés disso, eu falei, não, o que eu estou querendo mesmo é, numa linha de tempo, falar sobre a mensagem na Terra, a mensagem do cristianismo, como nasce. E é interessante porque a gente teve fonte para isso, eu estudei e verifiquei no livro Evolução em Dois Mundos, quando fala, né, sobre a nossa formação, a formação da nossa estrutura biológica, e André Luiz chama de infraprimitivo esta fase, antes de se tornar princípio inteligente e tal. Então aí a gente vai, não é, mostrando isso, muita historicidade, né, em cima do livro, mostrando então essa evolução quando o homem nativo, né, desenvolve, alcança ali a Guiné Australiana e vai desenvolvendo até chegar a Boa Nova, um momento magistral, né? E também aí na sequência o que houve, né, que inclusive impediu, amortalhou a mensagem oral, né? A gente fala muito sobre Paulo de Tarso nesse contexto aí, e depois a gente chega para mostrar, não é, o desenvolvimento da Idade Média em torno disso, surgimento de Gutenberg, uma série de fatores, né? A substituição, não é, dessa mensagem oral pela arte que a Igreja consolidou, né? Até chegar nos momentos que nós consideramos no livro a fase terminal da terceira revelação com Francisco Cândido Xavier. Então, o livro tem essa conotação de mostrar numa linha de tempo o desenvolvimento da mensagem de Jesus, né? Naturalmente ali com Kardec, né? Ao outro momento, né? Onde o laboratório não era apenas os estudos bíblicos, mas a comunicação dos espíritos, iniciando, na verdade, a era do espírito.
É por aí, sabe, Tavares? O livro aborda. Então, seria justamente como o Evangelho de Jesus peregrinou para chegar até os nossos tempos. Então, Isso, você vai fazendo isso. como se fosse um mapeamento de todas essas possibilidades. Muito bom. É, Mas, pois não. o título, A Peregrinação do Verbo, chamou atenção e não faltou quem discutisse, porque o título ele é muito filosófico, não é? Então, para a gente entender essa peregrinação, a peregrinação do Verbo, diz respeito aos peregrinos que divulgaram a doutrina, os apóstolos ali, como isso aconteceu, né? Mas também tendo no verbo, dissecando o verbo, que é Jesus. Né? E a gente explica isso, tal, com Emmanuel elucidando muito isso para todos nós, não é? E a gente considerando então que todos nós somos peregrinos, porque portamos, nós espíritas, portamos, e aquele que queira ser cristão, portamos os ensinos de Jesus. Então, a peregrinação do verso nesse universo aí, sabe? Muito bem, porque o Evangelho de Jesus, que na realidade é o Evangelho do Pai, está em todo o universo, né? O amor, o Todo o senhor falou aí, universo. mesmo sendo de essência abstrata, ele é que segura e mantém o universo. Então, a nossa irmã Cristina, que é uma cadeira cativa aqui do nosso programa, Cristina da Candelária, ela diz assim: buscando ler a sua obra, deve ser a obra, deve ser essa, a peregrinação, a obra tem o prefácio, porque ela tem o prefácio de Haroldo Dutra. Não é isso? Por quê? O prefácio. Porque o Ela prefácio ser de Haroldo, do né? Haroldo. É porque uma das coisas que me mobilizou a procurá-lo, primeiro pela proximidade que existe da minha família, né, em Minas Gerais. Então, precisava assim, uma pessoa que nos conhecesse. E também pela natureza do trabalho do Haroldo. Né? Ele é um exegeta, né? Ele é um dos maiores intérpretes dos ensinos testamentários. Então, a gente o buscou. Agora, em condições assim que eu me considerei muito ousado, na verdade. Mas era a forma que eu tinha também de uma avaliação em que me desse a segurança de não estar colocando alguma coisa no mercado que não fosse útil, porque a responsabilidade é muito grande. Então tinha muito isso também. Aí a opinião dele, e que poderia vir daí, foi o que eu pedi para ele, que se ele não validasse a obra, que ele tivesse a gentileza e a caridade de fazer as corrigendas para que eu aprendesse, né? E havendo a possibilidade até de não publicar o livro. Então foi em função disso, esse sentimento nosso e a ousadia também com que nos envolvemos. Eu não digo que seja ousadia, mas digo que seja cuidado, porque realmente nós temos que ter cuidado com o que colocamos para o outro. Eu acho que quando você pegou a chancela do Haroldo, você teve esse cuidado justamente de colocar algo que não viesse, né, a espalhar e sim a juntar, a trazer mais um conhecimento. Creio que seja isso. Mas foi ousado de qualquer maneira. Né? O homem tem que ser ousado, porque senão a gente não sai do nosso caminhozinho, né? E esse Eu livro, queria agora. Hã? Pois não, pode dizer, senhor. esse livro também, apesar de ele não fazer necessariamente a parte do projeto que nós desenvolvemos na federação, que é o resgate da memória espírita do Estado de Goiás, é o projeto que hoje já está se transformando num centro de memórias, que é o Memória Espírita do Estado de Goiás. Então, ele não é dentro do mesmo viés dos 4 primeiros, que eles são mais regionais, nós mostrando a realidade do espiritismo no nosso estado, desde as suas origens, mas também tem uma característica, né, que faz parte do nosso
não sei como é que eu diria, né, da nossa vocação, não é? De estar historiando isso sempre num esforço para que seja numa linha de tempo. Então, esse livro também tem essa característica memorial, que nós, atendendo o que Kardec queria que fosse feito, né? É interessante isso, que nós, então, escrevêssemos, fôssemos humildemente mais colaboradores para a divulgação dessa história do Espiritismo. Muito bem. Quando o senhor falou, eu estava pensando nisso, porque o senhor é mineiro, irmão de mineiro, mas está aí pelo lado de Goiás, né? Em Goiânia, na capital do estado, trabalha na Federação Espírita de Goiás e está fazendo algo que há mais ou menos uns 20 anos aqui em Natal, uma amiga nossa chamada Alba Tavares, ex-presidente da federação, conversando na saída do centro, ela nos falou algo que eu digo: olha, dona Alba, a senhora já está assim nessa idade, daqui a pouco a senhora desencarna seu Ismael, já desencarnaram os dois, e a gente fica sem a memória, sem saber o que vocês fizeram. Ela disse: meu filho, há necessidade de a gente criar. Ela falou no museu, mas dessa história de como é que começou, porque as pessoas chegam agora e não sabem como foi que chegou a Federação do Estado de Goiás, aqueles primeiros trabalhadores. É esse trabalho que você está fazendo também, junto aí à Federativa Goiânia, para resgatar essa memória desses primeiros trabalhadores e continuadores da obra de Jesus de Kardec, querido? Ah, sim. Começa com essa, né? Com as origens, né? De um Goiás colonial e que já havia recebido influências, inclusive, das mesas girantes, coisas desse tipo, né? E a gente vai discernindo. Hoje nós temos histórico de muitos centros, né? Muita coisa interessante. Então, a gente, com esse resgate, a gente atende a algo que me encantou muito, porque depois que percebemos que essa era uma aspiração de Kardec, nós até nos emocionamos com isso. Então, o Kardec chegou a dizer que nós, quer dizer, o Espiritismo, poderia chegar a ter o maior arquivo do mundo. Eu não me lembro de cabeça aqui agora, onde é que está na Revista Espírita, mas tem essa fonte. Então, é algo muito interessante isso, né? Um dia eu disse uma coisa e falei: gente, mas se eu não for entendido, as pessoas vão julgar que eu estou assim, viajando na maionese, né? É a expressão que a gente usa aqui. Que eu pensei assim, gente, mas era preciso haver uma preocupação com isso, principalmente hoje, com o Conselho Espírita Internacional tem um papel, né, de... Você já imaginou a hora que essa cultura que aqui é mais difícil de ser aceita, uma cultura desse tipo para o resgate do espiritismo na Europa, tem tanta coisa que nós não sabemos e que será extraordinário isso para o desenvolvimento internacional do espiritismo, sabe? Então eu fiquei pensando assim, gente, olha só o que eu falei, hein? Se quiserem me achar presunçoso, eu tenho dúvida disso até hoje. Assim, na forma de expressar, pode parecer que eu estou viajando na maionese, que é o seguinte: é preciso que esse trabalho seja considerado um resgate do espiritismo na sua terceira, do cristianismo na sua terceira fase, assim como os evangelistas cuidaram de registrar, não é? Por exemplo, Pode dizer. se, eu costumo dizer isso, se os evangelistas eles tivessem cuidado do resgate dessa memória, nós não conheceríamos Jesus. É verdade. Então, da mesma forma, para a posteridade, para um mundo que está... É preciso que a gente entre no mundo de regeneração com esse resgate. Era a preocupação de Allan Kardec para manter a autenticidade da doutrina espírita. E nada comprova mais do que a prática.
Muito bem. E esse trabalho já está sendo desenvolvido? Você está coletando? Ele está no meio, está no início, está na metade? Como é que ele está a nível de catalogação? Olha, nós já estamos numa fase em que os cuidados maiores agora começam sendo de tornar virtual tudo isso, né? Nós temos 14 tipos de arquivos materiais e alguma coisa só já jogado no computador, né? Como se diz. E nós estamos cuidando disso agora. Mas a FEEGO, a nossa federativa, despertou, né, para fazer um trabalho bem memorial, já abriu uma sala lá para exposição, não é? E também está comemorando os 70 anos da FEEGO esse ano, com um trabalho memorial intenso, não é? Nós vamos ter isso daí como um dos primeiros... Na forma que está sendo apresentado, vai ser um primeiro modelo, não é, de apresentação do histórico de uma federativa. Mas sabe, Tavares, a gente descobre coisas interessantes. Por exemplo, acho que foi a USE, fez um trabalho interessante sobre centros espíritas centenários no mundo. Deixa eu ver que coisa interessante, rapaz. Sabe? Então, nós estamos catalogando também, aliás, né, se você puder ver isso aí e mandar para nós os centros centenários aí do Rio Grande do Norte, nós vamos agradecer, viu? Vou mandar. E outra coisa também, que agora, um pouquinho antes de eu começar o programa, um amigo nosso, Erinaldo Bezerra, nosso irmão, amigo, companheiro de diversas e diversas encarnações, é um amigo que se for para o inferno eu vou com ele, se ele também for, ele vai comigo. Se pro céu também, a gente não larga não. E ele me ligou hoje... Hein? Agora atrapalhou, porque eu estava contando com você para me tirar de lá. Mas tu vai lá pegar se for o caso, amigo. Aí o que é que ocorre? Ele me ligou agora dizendo que um casal aqui em Natal, e ele disse, você que gosta dessas coisas, pesquise aí no Brasil, né? Porque um casal, Messias e Dona... esqueci o nome dela. Vão fazer 50 anos do culto do Evangelho no lar. Amiga, 50 anos é um bocado de tempo de Evangelho no lar, né? Tem muitas casas, né, que não tem 50 anos e aí eles estão com 50 anos. Vou te contar uma coisa, então. Diz. Desde que eu nasci, a minha família, depois todo mundo casou, eu sou de uma família de 16 irmãos. Nós temos um culto que ele é realizado há 75 anos. Então, olha aí um já para eu catalogar, porque foi a missão que o homem me deu. Então a gente vai trocando figurinhas. Mas deixa eu te falar uma coisa. Olhe bem, deixa eu ver aqui se dá para botar aqui, ó. Isso aqui é a revista Espírita que o senhor falou, certo? Deixa eu ver se sai aqui, ó. Deixa eu ver se dá para o senhor ver aí, ó. Museu do Espiritismo. Agora, Kardec. Deixa eu te explicar. Na verdade, o nosso trabalho, a nossa intenção não é um museu, não, sabe? Não, eu sei, mas ele já falava nessa questão de você guardar. Na época era museu, hoje vai ter internet, as coisas todas, né? Alves Póstumos fala muito sobre isso. Nós podemos fazer um trabalho maravilhoso em torno disso, viu? Porque é tão interessante, às vezes a gente despreza, eu brigo muito por isso, brigo entre aspas, a gente buscar fatos simples, tem fatos simples extraordinários que correram por fora. Por exemplo, aqui nós temos um centro espírita, estou só citando, a gente começa a falar entusiasmo, né? A gente tem um centro espírita que nasceu, ele é um centro espírita que nasceu de catadores de papel, catadores de rua. Isso não é interessante? Olha, demais. Quando você falou dos evangelistas, se não tivesse tido cuidado para guardar, não teria chegado aqui. E você falou do que ocorreu lá na Europa, tantas coisas que ocorreram que não conseguiram ser catalogadas e a gente está na tendência de perder isso.
eu me lembro do último, é o capítulo 21 a 22 de João o Evangelista. É basicamente a última frase dele. E lembra que o Evangelho de João ele foi feito quase no ano 100 da nossa era. E ele diz, se eu tiver aqui com a Bíblia aqui perto, ele é assim, se eu estivesse falando tudo que eu vi, é mais ou menos assim, que eu vi Jesus fazer, eu estaria escrevendo até agora todos os livros do mundo, não comportaria o que eu vi ele fazer. Então, eu acho... Tem uma coisa aí que ainda falta chegar, né? É justamente isso que eu ia te falar. Tem muita coisa. E a gente tem que deixar essa semente para isso não morrer. Olha, na verdade, é um jeito de pensar, né? Eu não tenho fonte, isso é muito subjetivo, pode não ser a coisa mais correta. Mas quando eu penso sobre isso, eu penso que vamos chegar no mundo de regeneração, mesmo no mundo iniciando a sua regeneração, vai estar se descobrindo muita coisa de Jesus. É isso aí. Aqui aqui em Natal, nós não temos uma casa centenária, a não ser a própria federação. Ela vai fazer 100 anos agora, em 29, se não me falha a memória. Mas nós temos aqui cerca de umas 15 casas com 70 anos. E tem uma casa que é em Macau, que ela é mais antiga do que a federação, só que ela não teve uma solução de continuidade. Ela começou, deu uma parada e voltou agora. Né? Acontece muito. Mas eu vou dar uma pesquisada. Aqui no Nordeste, o que eu tiver de casas acima de 70 anos, eu vou passar para você. E tem algumas casas aqui que já são quase centenárias, certo? Nós estamos já no final do programa e eu queria aproveitar para que você fizesse as suas considerações finais. Eu pesquisei e vi, eu vou perguntar, mas vi que o seu livro está em todos os locais, na Candeia, em todas as livrarias. Mas alguém que queira justamente adquirir, deixa eu colocar aqui, que eu gosto de... Pronto. Esse livro aí, A Peregrinação do Verbo, do nosso querido Eurípides Veloso, com prefácio de Haroldo Dutra Dias. E aí é a casa espírita onde você trabalha, não é isso, amigo? É essa daí mesmo? O Lar Espírita Maria de Nazaré? Como é que a gente faz para comprar esse livro, né? Que a gente compra, como é que que a gente faz para ajudar? Você pode recorrer no site comercial@feego.org.br e então, também a Federação Espírita de Goiás, não é isso? Que é da parte comercial deles lá. Mas tem também, se quiser visitar a loja virtual, que é www.livrariafeego.com.br. Tá? Certo. Maravilha. Agora me diga uma coisa, e o Lar Maria de Nazaré, ele tem quanto tempo de existência aí em Goiânia? Rapaz, você me apertou, você vai falar assim, o homem mexe com a memória, não está lembrado do centro que ele participa lá. Eu tenho isso tudo já pronto, arquivado, mas às vezes eu esqueço que é coisa demais, data demais, rapaz. Mas é uma casa nova, não é? É uma casa que ela não deve ter mais aí do que 40 anos. Eu estou considerando nova, né? Mas já 40 anos é um bocado de caminho, meu amigo. Olha, já é um bocado de labor. Bota aí de 40 vezes 65 dias, já é um farol. Na verdade, essa casa está na Grande Goiânia, né? Certo. Quase que como é o nome da cidade? Né? Quase limítrofe com a cidade de Senador Canedo. Ah, muito bem. Então é bom porque aí essas cidades limítrofes normalmente ajudam esse pessoal mais da periferia, que está ali mais afastado do centro. Então, com certeza, ela está muito bem localizada. Meu amigo, eu queria que você fizesse as suas considerações finais e se preparasse para a prece final, se você puder nos brindar de novo, que entre as suas considerações e a prece, eu vou pedir um momentinho para fazer a divulgação
dos nossos atividades para os próximos dias. Mas muito obrigado a você, obrigado ao teu irmão, Quincas, pelos 16... São quantos irmãos, né? 16. 16. Como é o nome do seu papai e de sua mamãe? Desculpa perguntar. Joaquim Veloso de Matos e Olímpia da Mata Veloso. Olímpia. Me diga uma coisa, não vai me errar, não. 16 filhos. Quantos netos, mais ou menos, desses 16 filhos, seu Joaquim é avô? Você tem uma ideia ou tem que pegar a calculadora? Não, é o seguinte, no último encontro que nós tivemos, encontro de família, na cidade de Monte Carmelo, que é onde reside a maioria, e é onde eu fui, vamos dizer assim, criado, nós cerca de 150 pessoas por aí. Mas aí eu não sei o número exato de netos. Então, meu amigo, eu vou dizer uma coisa, foi o que eu disse para o seu Quincas. Eu não conhecia a árvore Dona Olímpia, nem seu Joaquim, mas como Jesus disse, e estava aqui no evangelho que eu li, a gente reconhece a árvore pelo fruto, como eu conheci o fruto que é você, eu tenho certeza que seu Joaquim e Dona Olímpia são árvores maravilhosas. 150 pessoas vindas diretamente de seu Joaquim e de Dona Olímpia, merece um grande abraço e um grande beijo no coração desses dois espíritos que vieram aqui e trouxeram essa família tão bonita para o nosso planeta Terra. Então, muito obrigado e as suas considerações finais. Eu quero agradecer, né? Foi uma honra participar desta sala, participar dessa divulgação. Espero que eu não tenha ferido muito o senso das criaturas que me ouviram, né? Que eu não tenha escapado coisas que poderiam ser ditas de forma diferente. Peço simplesmente que lembremos que estamos unidos com esse propósito, e as correções nossas vão acontecendo aos poucos. A todos, meu agradecimento sincero. Nós é que agradecemos. Nós vamos agora fazer justamente a divulgação dos nossos... Pronto, está aqui. Então, hoje nós tivemos aqui a presença maravilhosa do nosso irmão Eurico Zeloso, lá do Lar Espírita Maria Nazaré, lá de Goiânia, em Goiás, apesar dele ser de Monte Carmelo, Minas Gerais, 16 irmãos, 15 irmãos, né, com ele 16. Amanhã nós teremos um programa dentro dessa nossa sala, que é o programa Estação da Luz, nós teremos um pinga-fogo, relembrando o nosso Chico Xavier, com os nossos colaboradores diretos, nosso irmão Amadeu Ferreira, Nertan Jucá, nosso querido Delso aí de São Paulo e Alexandre Santos. E o tema vai ser Por que o Espiritismo? Então nós fizemos aí 4 perguntas para eles e eles vão responder aqui, certo? E vai ser esse pinga-fogo, perguntas e respostas, como se fosse o pinga-fogo lá do Chico, lá de 1970 e 71. Na segunda-feira, nós vamos sair do Brasil e vamos para os Estados Unidos. Nós vamos entrevistar esse casal aqui bonito, que é o Marcelo Neto e a Andréa Neto, além da Tereza Aires, que eles fazem parte da Federação Espírita da Flórida. E eles vão falar sobre um tema, os bons espíritas, e também, lógico, sobre o movimento espírita nos Estados Unidos, lá no grande estado da Flórida. Continuamos na terça-feira nos Estados Unidos, com o nosso irmão Marquense Melo, que é filho do nosso queridíssimo Jacó Melo, homem do magnetismo. Ele mora lá em Massachusetts, e ele vai falar sobre Eu, porém, vos digo, que é uma frase do mestre, e ele há 17 anos que está nos Estados Unidos, e trabalha lá na Casa Espírita Cantinho de Luz, que também há 17 anos foi fundada lá nos Estados Unidos. Voltamos aqui para o Brasil na quarta-feira, mais precisamente para São Paulo. Vamos falar com o nosso irmão Edson Barbosa, que há 35 anos trabalha com a medicina da alma, e o nosso querido Fábio Dionísio, do Centro Espírita Recanto de Luz, irmã Sheila, aí de São Paulo. E na quinta-feira é um momento todo especial. Nós estamos trabalhando isso aqui com um carinho muito grande. Então, essa figuraça que está aí é seu Ismael Ramos das Neves. Seu Ismael Ramos das Neves
um espírita aqui da primeira hora, que ajudou a fundar casas espíritas, que fez um trabalho de divulgação fantástico e maravilhoso, um verdadeiro homem de bem aqui no Nordeste, conviveu 18 anos com Chico Xavier, aí, ainda quando o Chico trabalhava lá em Pedro Leopoldo, e os amigos dele, aí nós vamos ter a irmã dele, Dona Terezinha, vamos ter Genilda, vamos ter nosso irmão Chiquinho, Zé Soares, Erinaldo Bezerra, Fábio Marcelo, a nossa irmã Marcília, lá de João Pessoa, enfim, aqueles amigos que vão aqui falar do trabalho e da obra do seu Ismael Ramos das Neves. Ele tinha um carro, e ele tinha, no carro estava escrito assim, justamente isso, espiritismo itinerante, então ele saía pelo interior dos estados, ele psicografava mensagens, e ele, com o dinheiro dele, mandava imprimir essas mensagens, e há mais de 40, 50 anos atrás, ele fazia essa distribuição nos cemitérios, nos dias de finado. Ele mesmo, com seu recurso, ele financiou umas revistinhas espíritas, né, para evangelização, tudo bonitinho, com cruzadas, com palavras cruzadas, com perguntas e respostas, isso há mais de 30, 40 anos atrás. Então, aqui no Rio Grande do Norte, é um verdadeiro baluarte, é o chamado nosso Chico Xavier aqui do Rio Grande do Norte, e quinta-feira ele já voltou para o plano espiritual, já há uns 4 anos, já tem uma casa aqui no interior que tem o nome dele, Pronto-Socorro Espiritual Ismael Ramos das Neves, e nós agradecemos muito, vamos fazer esse programa com muito carinho, muito amor, com o seu Ismael Ramos das Neves. Então, nós temos mais programação para sexta, sábado e domingo, mas vamos ficar por aqui, porque agora nós vamos pedir ao nosso irmão Eurípides que faça a prece de agradecimento e de encerramento do nosso programa. Só um pouquinho antes, mandando aqui um abraço para a Nacilda, para o nosso irmão Fuelde Quintal, que é aí de Minas Gerais, viu? Aí de Santa Luzia, o nosso irmão Wilson, né? José da Hora, bom pernambucano, caba bom arretado, sempre está aqui com a gente. Muito obrigado. Meu amigo, muito obrigado, e a prece de agradecimento, a prece de encerramento. Mais uma vez, somos levados a buscar a vibração que aqueça as nossas almas, mas que seja também repleta de gratidão por mais esta experiência vivida. Mestre Jesus, nós rogamos, Senhor, que não nos falte a todos nós, lidadores da doutrina espírita, o equilíbrio necessário para nos tornarmos devotados, abnegados, de forma justa. Abençoa o movimento espírita, Senhor. Abençoa as federativas, a Federação Espírita Brasileira. Abençoa o movimento espírita internacional. Permita, Senhor, que em meio a esse universo de profunda beleza, cada um de nós, na nossa intimidade, seja resguardador desse universo único que somos nós mesmos. Para, independentemente de quaisquer outros anseios de projeção nossa, nós tenhamos a certeza que é dentro de nós que está a oportunidade maior de servirmos, aliando a instrução ao amor, amando-nos, instruindo-nos, amando ao próximo, instruindo o próximo na medida do possível. É pensando assim que resta-nos agradecer pela experiência vivida, pelo compartilhamento com almas que não conhecíamos e que não deixe de florescer dentro de nós, céus, a expectativa e a esperança de sermos úteis nesse momento de profunda transição na face da terra. É em vosso nome, Jesus amado, que nós nos quedamos agradecendo pela sua bênção, na expectativa de nos tornarmos melhores. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus.
Meu amigo, belíssima prece. E eu vou lhe dizer uma coisa, meu amigo Eurípides. Pela primeira vez eu vi alguém falar da Federativa Brasileira e do movimento espírita mundial. Você está muito bem inspirado. Muito obrigado. E veja aí a sua agenda de marcar outro horário, outro dia com você, se Deus quiser. Muito obrigado. Estamos encerrando agora o nosso programa Estação da Luz, aqui pela Web Rádio Estação da Luz. Voltamos à programação normal. E amanhã, às 19 horas, aqui de novo com a nossa Estação da Luz, o programa com Pinga Fogo com a turma aqui de Natal. Muito obrigado. Eu que Sucesso agradeço. e paz para todos, hein? Obrigado, meu amigo.